ganha novo cenário e nova dinâmica de aulas. É para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento transmitido pelos especialistas. O curso desta semana analisa o aprendizado sobre o regime jurídico do servidor federal. Você vai aprender mais sobre a Lei 8.112, quem é regido por essa norma, as formas de provimento e vacância, licenças e processos disciplinares. Tudo isso com o professor de Direito Administrativo, Maurício Nicásio. Olá, eu sou Maurício Nicásio, sou advogado, militante na área do direito público e também professor de regime jurídico do servidor. Então, o nosso curso vai ser sobre o regime jurídico do servidor público federal, ou seja, a Lei 8.112. Então, durante essa semana, nós estaremos juntos, né? Vamos trabalhar a questão do quem é servidor, quem é que é regido pela Lei 8.112, vamos tratar da acumulação dentro do serviço público, quem é obrigado a obedecer à acumulação, vamos falar de formas de provimento, formas de vacância, as licenças, os afastamentos que o servidor, no caso, pode vir a tirar e também a parte disciplinar, a parte do regime e do processo administrativo disciplinar. Então, aguardo vocês durante toda essa semana aqui no nosso curso de Regime Jurídico do Servidor Público Federal. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar a questão de quem é regido pela Lei 8.112, tá? Vamos trabalhar a visão constitucional, depois nós vamos trabalhar a questão da acumulação dentro do serviço público, a previsão na Constituição da possibilidade de acumular, quem é obrigado a obedecer à acumulação legal. Vamos trabalhar nessa primeira aula com o conceito de cargo público, de servidor público, bom? E também vamos trabalhar a questão da posse e do exercício também, ok? Então, vamos lá. Primeira indagação, quem é regido pela Lei 8.112? Então, o Constituinte originário, em 1988, no artigo 39 da Constituição, ele já deu o primeiro comando para a gente. Tá? O artigo 1º dizia mais ou menos assim, perdão, o artigo 39 dizia mais ou menos assim. Tem que vir uma lei e essa lei tem que trazer o chamado RJU. O que é o RJU? É o Regime Jurídico Único. Ou seja, qual seria a intenção do Constituinte originário 88? Ele queria que dentro da administração direta, formada pelos órgãos, exemplo de órgãos, os ministérios. Então, nos ministérios, ali dentro da administração direta, nas entidades autárquicas e nas fundações públicas federais, ele queria ali a figura de quem? Do servidor público. Foi a inovação na Constituição de 88. Porque antes de 88, eles eram tratados de funcionários públicos. Então, a nova ordem constitucional chega e trata a questão do servidor público. Então, o Constituinte originário queria que na administração direta e nas entidades autárquicas e fundacionais ficassem quem? Os servidores. Porque antes de 88, a administração pública, né, toda direta e toda indireta, inclusive a sociedade, a economia mista e as empresas públicas, elas eram um misto de empregados. Tá? Então, quando a Constituição surge em 88, com esse comando do artigo 39, tá? Para que pudesse, no caso, surgisse a criação do servidor público, tá? Dentro da administração direta autárquica fundacional, ficasse só quem? Os servidores. Então, como antes eles eram considerados como se fossem empregados, tá? A Lei 8.112 surge em 90, tá? E traz essa inovação, obedecendo o comando do artigo 39. Tá? E o artigo 1º da 8.112, ele dizia, né, inicialmente, esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União, das autarquias, inclusive de regime especial, e das fundações públicas federais. Tá? Então, dentro desse triângulo imaginário, a administração direta, autárquica e fundacional, seriam os servidores. Bom, e a outra parte da administração indireta, ou seja, a sociedade de economia mista, exemplo de uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Bom, e também as empresas públicas, ou seja, um exemplo de empresa pública, a Caixa Econômica Federal e os Correios. Então, por uma questão, né, de opção do Constituinte originário, bom, esses colegas que trabalhavam, né, que trabalham nas sociedades de economia mista e empresas públicas, teriam o quê, gente? Um contexto o quê? De empregados. Os chamados empregados o quê? Públicos, regidos pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, o Decreto-Lei 5452/43. Então, a partir desse momento, em 90, não é isso? Existe essa separação entre servidor e empregados públicos, tá? Sempre obedecendo quem? O comando do Constituinte originário de 1988. Ocorre que o regime, inicialmente, era o quê? O chamado RJ, o Regime Jurídico Único. Bom, ou seja, não poderiam ter empregados dentro de quem? Da administração direta, as entidades autárquicas, entidades o quê? Fundacionais federais. Bom, só que em 1998, a emenda 19,
a chamada reforma administrativa, o que ela vai trazer de inovação? Tá? A emenda 19 vai lá e modifica o artigo 39 da Constituição, porque inicialmente era o chamado RJU, ou seja, regime jurídico único. Então a emenda 19 vai e altera o artigo 39 e tira o U do RJU, ou seja, tira o único. Então, quando ele tirou o único, ocorreu o quê? O permissivo para que dentro da administração direta, nas entidades autárquicas e fundacionais, surgisse quem também? A pessoa do empregado público. Então, houve esse permissivo, tá? Em 1998. Acontece que quando a emenda 19, ela passou pelo artigo 39, bom, então quando ela passa para o artigo 39, o que acontece? Ela sofreu um vício, certo? Esse projeto de emenda constitucional, essa PEC, antes de virar a emenda 19. Então, a nossa Constituição, ela é rígida. Para a alteração da nossa Constituição, o que é necessário, né? 3/5 dos votos, passar em 2 casas e em 2 turnos. Então, o constituinte derivado, ele deveria obedecer o quórum na Câmara dos Deputados de 3/5, ou seja, né, seriam necessários 308 votos para que a emenda, quando ela tratou do artigo 39, ela pudesse ir adiante. Só que ocorreu um vício, eles não conseguiram, né, os 308, tiveram menos votos, se não me falha a memória, 298 votos. Então, quando aconteceu a questão dos 298 votos, não é isso? A emenda passou a si mesma, certo? Sem o quórum necessário de 308. Então, essa emenda foi julgada o quê? Mais lá na frente, não é isso? Por meio da DIN 2135, ela foi julgada inconstitucional, certo? Só que nesse lapso temporal, né, da emenda 19, tá? Até a DIN 2135, alguns órgãos também o que abriram concursos para que pudesse o quê? Empregados entrassem na administração direta e nas autarquias. Tá? Então, hoje nós temos sim alguns empregados, tá? Os remanescentes da inconstitucionalidade da emenda 19. Bom, mas a regra é essa. Dentro da administração direta, autárquica e fundacional, nós temos quem? Nós temos a figura do servidor. Bom, e fora, né, na sociedade de economia mista e empresas públicas, nós temos a figura de quem? Dos empregados públicos. Ok? Entendido então? Então, dentro da direta, servidores, nas autarquias, né, e fundações públicas também a figura do servidor, e na sociedade de economia mista e empresas públicas, quem? A figura do empregado. Ok? Eu preciso agora aqui trabalhar um tópico para que nós possamos fechar lá na frente, não é isso? Uma passagem, que seria o quê? A passagem da contagem de tempo dentro do serviço público. Bom, então, vou fazer aqui um breve, né, histórico aqui. 1988, quem é que surge? A Constituição Federal, certo? Em 88. Então, o constituinte originário, ele vai criar o chamado tempo de serviço. Então, inicialmente, em 88, tá, quando foi criado o tempo de serviço, houve um permissivo para que os servidores, no caso dos servidores antigos, eles pudessem averbar quem? O chamado tempo de serviço, ou seja, né, um exemplo aqui clássico, era o chamado tempo de roça antigamente, né, que alguns servidores muito antigos conseguiram averbar o tempo de roça, porque não era contribuição, perdão, não era tempo de serviço. Então, se era tempo de serviço, né, então o trabalho na lavoura era considerado quem? Serviço. Então, era averbado quem? O chamado tempo de roça. Bom, com essa averbação, muitos servidores conseguiram se aposentar, certo? Bem cedo. Bom, então, com essas aposentadorias, no caso, em questão de tempo de serviço, né, geraram essas aposentadorias bem precoces de alguns servidores. Tá? Esses servidores se aposentando precocemente chamou a atenção, certo? E depois, né, de 88, depois de 10 anos, surge a primeira reforma da Previdência, a chamada Emenda 20. Bom, o que a Emenda 20 ela vai trazer de principal aqui para a gente? A Emenda 20, ela acaba com o tempo de serviço e traz o tempo de contribuição. Bom, com esse tempo de contribuição, a Emenda 20 também, que ela vai trazer? Uma idade mínima para se aposentar a partir de 98. Então, a idade para o servidor aposentar em 98 passou a ser o homem de 53 e as mulheres com 48 anos de idade. Tá? Essa já foi uma preocupação em 98. Ó, bom, quando chega 2003, a Emenda 41, ela vai fazer várias alterações, né, no texto constitucional, porque vai ser uma reforma da Previdência. Então, a principal alteração que nos interessa aqui no nosso curso aqui seria o seguinte, né, a Emenda 41 em 2003, ela vai e aumenta a idade do servidor. Ela passa, né, para o servidor poder se aposentar, o homem 60 anos e a mulher 55 anos.
Então, dessa explanação, né, da emenda, do texto original de 88, da emenda 20 da 41, o que me interessa aqui, tá? É que o tempo de contribuição, ele acaba em 98. Então, hoje, quando nós falamos aqui no nosso curso que o tempo vai contar, certo? Ou não vai contar para o servidor, conta desde que ele o quê? Contribua. Então, daqui para frente, a ficção de contagem de tempo de serviço, ela acaba, então tem que ser o quê? O tempo que contributivo, ok? Então, vamos lá agora para a questão da acumulação. Então, o constituinte originário, não é isso? Ele vai também trazer a possibilidade de acumulação dentro do serviço público, bom? Por meio do artigo 37, lá no inciso 16. Bom, então, artigo 37, inciso 16, ele vai trazer quem? A questão da acumulação legal. Então, quais são os cargos que podem ser acumulados? Então, segundo o texto constitucional, que isso é repetido no 8.112, lá na acumulação ilegal, tá? Então, quais são os que podem ser acumulados? 2 cargos de professor, 1 cargo técnico ou científico com professor, ou 2 privativos de profissionais da área da saúde. Bom, então hoje existe esse permissivo dentro de acumulação, desde que seja nessas 3 exceções. Por que exceções? Porque a regra é o servidor ter um cargo e uma remuneração, né? Ou seja, e também uma aposentadoria lá na frente. Então, excepcionalmente, a Constituição, no caso, ela traz, não é isso? A possibilidade do servidor ter 2 aposentadorias públicas futuras, desde que preenchidos os 2 requisitos isolados para as aposentadorias. Bom, então, quais são os que podem ser acumulados? 1 técnico, 2 de professor, técnico ou científico ou professor, ou 2 privativos da área da saúde. Bom, questão interessante seria a seguinte: o que viria a ser o chamado técnico ou científico? Bom, o constituinte originário, ele dá esse comando, e a Lei 8.112, quando surge em 90, ela poderia ter definido o que vem a ser o técnico ou científico, mas ela não definiu. Então, hoje, a jurisprudência, tá? ela mais ou menos, ela menciona o que viria a ser o técnico ou científico. Então, por meio, né, do RMS, o Recurso e Mandado de Segurança, tá? O 28497, bom, o STF tem entendido mais ou menos assim, dessa maneira assim, bem simples, né? Simplificando, se porventura o cargo, né, no caso, para o concurso público de nível médio, certo? Ele exigir o diploma, no caso, a formação só em nível médio, os tribunais têm entendido que não seria considerado um técnico ou científico, de forma bem sucinta. Exemplo, o que seria considerado um técnico? Se o edital do concurso exigir que, no caso, né, exigir um curso técnico profissionalizante, exemplo, um técnico em contabilidade, os tribunais têm entendido, né, isso, que seria considerado quem? O técnico, no caso da Constituição, ok? Então, a questão também do científico também seria mais ou menos isso. O RMS, né, o 28497, o que ele diz para a gente? Seria mais ou menos assim, de forma bem simplificada também. Ele diz, né, nós temos a aferir as atribuições do cargo. Então, se as atribuições do cargo não são repetitivas, não são burocráticas e elas têm uma certa complexidade, eles seriam quem? Os técnicos ou científicos, tá? Previstos na Constituição. Bom, outro também que é possível acumular também seria quem? Os 2 privativos de profissionais da área da saúde. Então, o texto, né, o constitucional, né, na parte, originariamente, o que a Constituição dizia originariamente? Ela dizia, né, no caso, que seriam 2 cargos de médicos. Então, por que só os médicos poderiam acumular? Então, a emenda constitucional número 34, tá? Ela vai estender os demais profissionais da área da saúde. Então, hoje não é só o médico, não é isso? São os colegas da área da saúde. Exemplo, então, o servidor ele é um técnico de enfermagem de um hospital público federal. Ele pode acumular um cargo, né, de técnico de enfermagem de um hospital público de uma universidade federal? Sim, tá? Porque são o quê? 2 privativos na área da saúde. Então, vamos lá, quais são os permissivos para que se possa acumular? 2 de professor, então o servidor ele pode ser professor de uma universidade federal e também um professor de uma universidade estadual, certo? Desde que haja sempre quem? A compatibilidade de horários e não seja de dedicação exclusiva, tá? Então essas 2, né, obrigações, no caso, o servidor ele tem que cumprir, certo? Não ser o quê? De dedicação exclusiva e que haja a compatibilidade de horários. Então, esse permissivo existe, tá? Dentro da acumulação, em razão do comando constitucional, que é repetido na 8.112, né? No nosso regime jurídico do servidor federal. Bom,
Questão interessante também seria a questão do aposentado. Então, se o servidor ele se aposentou, e ele é aposentado, ele quiser fazer um novo concurso, ele vai ser obrigado a obedecer à regra de acumulação dentro do serviço público? O STF tem entendido, tá, como é que eu poderia dizer? O STF tem entendido que as regras de acumulação do servidor ativo, elas também estendem ao servidor inativo. Exemplo, o servidor ele é um professor estadual aposentado, certo? Se ele quiser, no caso, promover um novo concurso, bom, ser aprovado, nomeado, tá? E tomar posse e entrar em exercício, certo? E passar em um concurso para um servidor de universidade federal, ele vai estar na acumulação lícita ou ilícita? Então, o STF tem entendido, não é isso? Que as regras de acumulação do ativo, quem é um ativo? É o servidor que trabalha, no caso, e ganha. E quem que seria o inativo? É o servidor que não trabalha e ganha, que seria a questão do aposentado. Então, se ele é um professor estadual aposentado e passar para um professor, né, de uma universidade federal, ele vai estar o quê? Na acumulação lícita, mesmo aposentado. Então, como é que nós fazemos isso? Então, o 3716, ele permite, no caso, que, né, o servidor ele possua o quê? 2 cargos de professor. Bom, e ele aposentado, ele também tinha quem? O cargo de aposentado, professor, e passou por de professor. Então, ele vai estar na acumulação também o quê? Lícita. Entenderam mais ou menos? Outro exemplo aqui para poder, né, simplificar isso aí. Vamos lá. O servidor, ele é um técnico administrativo em que o concurso dele só exigiu o nível médio na formação. E ele vai e passa para um analista administrativo. Então, né, ele é aposentado, técnico, passou para um analista, certo? Ele vai estar na acumulação legal e ilegal. Ele vai estar na acumulação ilegal. Por quê? Porque um técnico, o cargo técnico de analista, eles não podem o quê? Acumular, porque o 3716 o quê? Não permite. Então, as regras de acumulação do ativo também vão se estender quem? Ao inativo. Ok? Outra questão interessante também, em termos de acumulação, seria a questão do teto remuneratório. Então, quando o servidor ele acumula 2 cargos públicos, certo? O somatório das 2 remunerações, ele vai poder ultrapassar o teto? Segundo o STF, nós tivemos, no caso, um recurso extraordinário, o 602.043, tá? Então, o recurso extraordinário, o RE 602.043, ele permitiu que na acumulação, tá, ultrapassasse quem? O teto remuneratório de subsídio de ministro do STF. Então, hoje, no caso, na acumulação, pode ultrapassar, né, os cerca de R$ 33.700. Ok? Isso foi um entendimento recente do STF. Bom, então, né, existe esse permissivo para a questão da acumulação. Bom, e uma questão interessante também seria quem é obrigado a obedecer à acumulação legal. Ou seja, quem, no caso, a Constituição dá o permissivo para que possa acumular. Então, o 37, inciso 17, ele vai trazer para a gente, né, quem é obrigado a obedecer à acumulação, certo? Então, quem seria obrigado? Então, segundo a Constituição, seria quem? Toda administração direta e toda administração indireta, certo? Tanto da União, quanto dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, quem é obrigado a obedecer? Todo mundo, não é isso? Toda direta e toda quem? A indireta, de todas as entidades políticas. Então, a questão interessante, né, que foi uma questão antiga de concurso, que eu achei muito interessante, seria essa aqui, ó. Então, uma banca foi e perguntou assim, ó, é incorreto afirmar que a obrigação de obedecer à acumulação legal, ela não se estende aos empregos. Então, o que você marcaria, né, o prezado, né, o telespectador, o que você marcaria se fosse a questão de prova? Então, vamos lá com calma. É incorreto afirmar que a obrigação de obedecer à acumulação legal não se estende aos empregos. É uma questão, né, não somente do direito, mas também como uma questão lógica, certo? Então, vamos analisar com calma. Quem é obrigado a obedecer à acumulação? Toda administração direta. Então, a regra é que na administração direta eu tenha quem? Os servidores. Então, quando ele fala toda indireta, então se ele fala toda indireta, nós vamos englobar quem na indireta? As autarquias, as fundações públicas, não podemos esquecer que ele falou toda indireta, então o que é que nós temos da indireta também? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então, revisando, nas autarquias e fundações, nós temos quem? O servidor público.
Nas sociedades de economia mista, empresas públicas, nós vamos ter quem? Os empregados públicos. Então, vamos lá voltar na questão, não é isso? É incorreto eu afirmar que a obrigação de obedecer à acumulação legal, ou seja, dor de professor, técnico ou científico, ou dos privativos da área da saúde, no caso, elas vão se estender também aos empregados? Vão, porque eles estão dentro da administração quem? Indireta. Então, você vai me perguntar, Nicásio, o empregado do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, certo? Eles são obrigados a obedecer ao 3716? Sim, porque o Constituinte originário, que gente, ele mandou isso aí, ok? Então, tanto empregado quanto servidor, eles são obrigados a obedecer quem? Ao 3717, ok? Então, trabalhamos quem? A questão da acumulação dentro do serviço público, não é isso? Vimos a questão, né, do aposentado, quando resolve prestar um novo concurso público, e também vimos a questão também de quem? Do teto e o que vem a ser o técnico ou científico, ok? Então, vamos agora passar para outro tópico também, dentro da 8.112, vamos, né, trabalhar a lei de forma mais direta agora. Então, a lei 8.112, ela traz para a gente o conceito de cargo público, lá no artigo 3º. Então, o que vem a ser cargo público segundo o comando legal? Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a um servidor. Bom, então esse é o conceito legal de cargo público. Bom, então, dentro do cargo público, nós temos que fazer 3 observações que estão no corpo da lei, do artigo 3º. Então, o cargo público, ele tem que ter o quê, gente? Previsão legal, certo? Então, os cargos públicos têm que ser criados por lei. Tá? Então, não pode vir um decreto e criar uma lei, certo? Porque a própria 8.112 diz que tem que vir o quê? Uma lei. Bom, e alguns regimentos, né, acredito, acho que é o regimento do Senado Federal, ele permite que lá os cargos possam ser criados por meio de resoluções, mas isso seria exceção. Tá? Então, dentro do regime jurídico aplicado ao servidor federal, tá, os cargos têm que ser criados por lei. Uma vez em sala de aula, o aluno perguntou, professor Nicásio, né, a regra, né, é que todo instrumento, né, bom, exemplo aqui, né, se um cargo é criado por lei, então a regra é que tem que vir uma lei para poder extinguir quem? Esse cargo. Eu falei em sala, perfeito, a regra é essa. O mesmo instituto que cria é o mesmo instituto que extingue. Aí ele chegou e falou assim para mim, mas na Constituição, no artigo 84.6 da Constituição, existe a previsão, né, que o presidente ele pode extinguir cargos desde que vagos por meio de quem? De decreto, chamado decreto autônomo. Mas isso ele está extinguindo, porque a criação tem que ser sempre por quem? Por lei. Ok? Então, os cargos têm que ter o quê, gente? Previsão legal. Decreto não cria cargo, quem cria é a lei. Outra indagação também em razão do cargo público, tá? Que os cargos públicos, eles têm que ter denominação própria e têm que ser pagos pelos cofres públicos, ok? Então, esse conceito se encontra no artigo 3º, é importantíssimo para a gente, né? A conceituação do cargo público. Vamos lá. Servidor público. Então, o conceito de servidor, o conceito legal, está no artigo 2º. Então, o que é servidor? Servidor é a pessoa legalmente investido em um cargo público. Esse é o conceito previsto dentro da 8.112, ok? Então, sabemos agora o conceito de cargo público no artigo 3º e também o conceito de servidor público no artigo 2º da 8.112. Vamos agora trabalhar também um instituto importantíssimo, né, dentro do nosso regime jurídico aplicado ao servidor federal, que é a parte inerente à nomeação, a posse e o exercício. Então, nesse tópico, nós vamos trabalhar alguns prazos, alguns entendimentos, tá? E algumas súmulas do STF. Então, vamos lá tentar, no caso, trabalhar a posse, o Instituto da Posse. Então, o que é a posse? A posse, ela é um ato formal. A posse, ela é repleta de formalismos, tá? Então, ela é tão formal que a própria lei, ela enumera uma série de elementos básicos, né, que o candidato, no caso nomeado, ele tem que comprovar na posse. Então, quais seriam, no caso, esses elementos básicos? Então, os elementos seriam o quê? Comprovar a nacionalidade brasileira, ela tem que ser comprovada na posse, tá? Isso é básico. A Constituição, ela traz como se fosse um contexto até meio de exceção,
a questão do estrangeiro. Então, o estrangeiro, ele pode ser um servidor? Pode, tá? Porque o artigo 37, lá no inciso 1º da Constituição, ele permite que o estrangeiro possa vir ocupar cargos públicos. Bom, então o 37, ele fala mais ou menos assim, inciso 1º, que os cargos, empregos e funções, né, serão destinados na forma da lei aos brasileiros e aos estrangeiros. Tudo na forma da lei. Então, o Constituinte, ele deu permissivo, né, isso, que uma lei autorizasse o estrangeiro no serviço público, certo? E dentro da esfera federal, a Lei 8.112, ela permite que o estrangeiro ele possa ser um professor, um pesquisador ou cientista, ok? Mas como elemento básico tem que se comprovar quem é a nacionalidade brasileira. E, excepcionalmente, o estrangeiro pode, no caso, atuar dentro do regime jurídico aplicado ao servidor federal. Então, a nacionalidade brasileira é o elemento básico, tá? Tem que comprovar a idade mínima. Qual seria a idade mínima? 18 anos. Tem que comprovar a escolaridade, comprovar a aptidão física como elemento básico também, a aptidão mental, tá? Está em dia com a parte militar, com a parte eleitoral e também em gozo dos direitos políticos e também a escolaridade. Então, a lei enumera para a gente os elementos básicos a serem comprovados o quê? Na posse. Nacionalidade, idade, escolaridade, aptidão física e mental, está em dia com a parte militar, com a parte eleitoral e também está em dia com os direitos políticos. Bom, então, na posse também, né, a lei exige que, no caso, o candidato nomeado na posse promova a sua declaração de bens. Tá? Então, ele vai declarar seus bens, é no momento de quem? Da posse, vai apresentar os exames médicos, aqueles que o edital, no caso, né, está obrigando, no caso, o candidato a apresentar, ele apresenta também na posse. A posse também é muito importante, porque na posse ocorre a chamada o quê? Investidura no cargo público. Tá? E na posse também, o servidor é obrigado a declarar ter ou não ter exercício em outro cargo, emprego ou função. Bom, a lei também enumera para a gente os andamentos, certo? Que o candidato, no caso, ele vai promover até chegar ao exercício. Então, quais seriam esses andamentos? Então, primeiro, o candidato, ele vai ser aprovado no concurso público, certo? Então, se ele é aprovado no concurso público, tá? E essa aprovação se der dentro do número de vagas, tá? O que se entende hoje? O que o STJ tem entendido, né? Se você, por exemplo, se o concurso eram 100 vagas e o candidato foi o 99º, certo? Então, ele está dentro do número de vagas. Então, a princípio, né, ele já sabe, né, que o próximo andamento virá para ele. Então, tem a aprovação e o que? A nomeação. Mas essa nomeação, ela vai se dar o quê? Dentro do número que, gente? Perdão, essa nomeação, ela vai se dar dentro da validade do concurso. Então, a validade do concurso, ela também tem previsão na Constituição. Então, o artigo 37, inciso 3º, ele vai trazer o prazo de validade dos concursos públicos. Então, qual o prazo de validade dos concursos públicos dentro da Constituição e que é repetido dentro da 8.112? Então, o prazo de validade, ele pode ser de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Bom, então, isso se entende que da aprovação até a nomeação, que é o segundo andamento, né, o órgão, a entidade, ele tem que promover esse andamento dentro da validade. Bom, se não promover, aí, no caso, será uma questão de judicialização a princípio. Ok? Essa é a visão do STJ, passou dentro das vagas, vai ser nomeado. O que o STF também entende em termos, né, sobre esse aspecto, né, isso da pessoa aprovada dentro do número de vagas? Então, o STF, nós tivemos um recurso extraordinário, o 598, tá? Então, lá, o recurso extraordinário 598-099. Bom, então, o que esse recurso extraordinário, no caso, ele traz para a gente, né? O julgamento desse RE. Então, o STF entendeu, tá, que a regra é essa. Passou dentro das vagas, tem que ser o quê? Nomeado. Mas, de forma excepcional, né, esse julgado, ele diz mais ou menos assim, né, se você passou dentro das vagas, é isso? Você vai ser nomeado. Mas, se porventura acontecer um fato posterior a essa aprovação, né, ele foi imprevisível, tiver uma certa gravidade, também uma certa necessidade da administração, pode ser, no caso, que esse candidato aprovado não seja nomeado.
ok? Então, a regra é essa, não é isso? Passou dentro das vagas, há de ser o quê? Nomeado, mas com essa exceção do recurso extraordinário 598-099 do STF, ok? Então, nós temos, no caso, a aprovação e temos a nomeação. Nós temos uma súmula, a súmula número 15, que ela trata da preterição. Então, se porventura o candidato aprovado, é isso? Ele vai ficar aguardando quem? A nomeação. Se porventura ele for preterido, ou seja, entre aspas, né? Ele for pulado, entre aspas, né? Em termos de nomeação, ele pode invocar quem? A súmula número 15. Então, a súmula número 15, ela trata de quem? Da preterição do candidato à nomeação. Perfeito? Então, aprovação, nomeação, tá? Então, se ele foi nomeado, nós vamos ficar aguardando qual o próximo andamento. O próximo andamento seria quem? A posse, certo? Então, surge o primeiro prazo. Da nomeação para a posse, a partir da nomeação, quantos dias o candidato tem para tomar posse? Então, segundo a legislação, ele terá 30 dias. Então, da nomeação para a posse, 30 dias. E o entendimento é que são dias corridos, computados sábados, domingos e os feriados. Bom, então, se porventura o candidato, né, nomeado, ele não aparecer para a posse, o que vai acontecer? Nós vamos exonerar esse candidato nomeado? Não, porque nós não vamos exonerar. A meu ver, eu entendo que a nomeação é como se fosse um chamamento, tá? De forma bem grosseira seria isso. Você é nomeado, tá? É como se a administração estivesse chamando você, venha ser servidor, certo? Então, quando ela só chama você, tá? Existe algum vínculo seu com a administração formado até agora? A princípio, não, certo? Então, se a pessoa foi nomeada e não tomou posse, tá? No caso da administração, ela vai tornar sem efeito o ato de nomeação, ok? Então, da nomeação para posse, 30 dias. Nomeou, não tomou posse, será tornado sem efeito a nomeação em novo o quê? Em novo diário oficial, ok? Outra súmula também importante seria a súmula 16, que ela trata mais ou menos assim de forma simplificada. Se você foi nomeado, você vai ter direito à posse. Então, eles não podem, a princípio, cercear a sua posse. Você pode não aparecer porque você não quis, certo? Mas a administração não pode cercear em face de quem? Da súmula número 16. Então, súmula 15. Quem é preferido tem direito à nomeação, não são súmulas vinculantes, e quem é nomeado tem direito à posse, ok? Então, da nomeação para a posse, 30 dias, nomeou, foi nomeado, não tomou posse, eu torno sem efeito. A partir do momento que o servidor tomou posse, o que aconteceu? Ele comprovou quem? Os elementos básicos, nacionalidade, idade, escolaridade, aptidão física e mental, e né, ele está em dia com os direitos políticos, com a parte militar e com a parte eleitoral. Bom, então, ele no caso, né, ele tomou posse, ocorreu o que com essa posse, com essa comprovação e assinatura do termo? A investidura no cargo público. Então, eu entendo, tá, que a partir do momento que ele toma posse, né, a posse seria, de forma assim bem grosseira, uma aceitação. Então, a nomeação eu entendo que é um chamamento e a posse seria quem? Uma aceitação. Então, a partir do momento que ele tomou posse, né, isso já gera um vínculo dele com a administração. E nós já começamos a contar um outro prazo para ele poder entrar em exercício. Então, tomou posse, tá, para o exercício, tá, ele tem um prazo de 15 dias para o que, gente? Entrar em exercício. Bom, então, nomeação, posse e o exercício. Agora, se porventura, não é isso? Esse já servidor, né, porque já ocorreu a investidura dele no cargo público, não é isso? Então, a partir do momento que ele tomou posse, certo? Já ocorreu quem? A investidura. Se porventura ele não comparecer para o exercício, aí sim ele será o quê? Exonerado, porque já ocorreu a investidura. Bom, então, quando ele entra em exercício, aí que vão surgir quem? Né? Os direitos inerentes ao cargo, não é isso? A remuneração dele já começa a receber, né? Já vão começar a surgir quem? O prazo para a estabilidade dele, certo? Então, a estabilidade ela é adquirida após quantos anos de efetivo exercício no serviço público? Então, a estabilidade ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, segundo o artigo 41 da Constituição.
Então, o texto original da Constituição, lá no artigo 41, tá, o Constituinte originário, ele vai falar no 41 e 88, que a estabilidade seria após 2 anos de efetivo exercício. Então, a emenda constitucional, tá, a emenda 19, o que ela faz? Ela altera o artigo 41, em 1998, e coloca a estabilidade para 3 anos de efetivo exercício, ok? Então, estabilidade hoje, sempre o que, gente? 3 anos de efetivo exercício. Apesar do próprio artigo 21 da 8.112, ele mencionar que a estabilidade são 2 anos, ok? Mas se a Constituição diz que são 3, certo? O artigo 21, no caso, está contrariando quem? O texto constitucional. Então, estabilidade, 3 anos. Então, quando ele entra em exercício, né, isso já estou contando o prazo para a estabilidade dele. Isso é, se ele já não era o quê? Estável anteriormente, ok? Por quê? A estabilidade é entendida como se como ela fosse dentro do serviço público. Conseguiram entender? Olha só. Então, eu sou um servidor de um ministério, certo? E tenho 5 anos em um ministério. E eu passei num concurso Banco Central, que é uma autarquia de regime especial. Então, se eu sou estável no Ministério e passei para o Banco Central, eu vou chegar estável no Banco Central? Se foi questão de concurso? Sim, porque a estabilidade ela é no serviço público, certo? Então, você entra em exercício, se você já era estável, você arrastou a estabilidade para um novo cargo. Se você não era estável, eu já começo a contar o quê? A parte do exercício, o quê, gente? O prazo para a estabilidade. Estão entendido? Então, estabilidade é no serviço público, perfeito? Você adquire estabilidade o quê? Uma vez. E arrasta a estabilidade para onde você for, dentro da área de atuação da 8.112. Vamos lá. Então, entrou em exercício, começa o quê, gente? A contar prazo para você receber a sua remuneração ou seu subsídio. Eu já começo a contar tempo para a sua estabilidade e também para o estágio probatório. Bom, agora cuidado, o estágio probatório, ele é no cargo. Então, toda vez que você passar em um concurso público e entrar em exercício, você está sempre iniciando um novo estágio. Você pode, no caso, né, já ser estável e trazer estabilidade, mas você vai estar sempre em um novo estágio probatório. Os tribunais têm entendido, o STF principalmente, o STJ também, que o prazo da estabilidade ele tem que ser o mesmo prazo do estágio probatório. Então, os servidores hoje, no dia a dia, estão cumprindo estágios probatórios, o quê? De 3 anos, ok? Então, estabilidade de 3 anos de efetivo exercício e o estágio probatório, segundo os tribunais, certo? Tem que ser o mesmo prazo da estabilidade. Se a estabilidade são 3 anos, o estágio probatório também a cumprir está sendo quem? De 3 anos também. Então, entrou em exercício, começa a contar prazo para você receber sua remuneração, para a sua estabilidade, para o estágio probatório. Eu já começo a contar, né, o prazo também para a sua gratificação natalina, ou seja, o 13º, não é isso? Você já começa a computar, não é isso? Aqueles 1/12, certo? A partir do seu exercício também. Tá? Aí fica uma dica. Para o mês do exercício, ele ser computado, tá? Como fração de 1/12, a Lei 8.112, ela reza, ela diz que você tem que trabalhar 15 dias, inclusive no mês do exercício. Conseguiram entender? Então, se você entrou em exercício no dia 18 do mês, vamos supor, né, do mês de março ou abril que seja, em abril, 18 de abril, então, aquele mês que você entrou em exercício já vai ser computado como 1/12? Não. Por quê? Você trabalhou 12 dias naquele mês de abril, hipoteticamente. Tá? Então, o ideal seria você entrar dia 14, no máximo dia 15, que você trabalharia 15 dias. Ok? Então, a partir do exercício, todos os tempos começam a ser computados para quem? Para o servidor. Bom, também para as férias também. Então, vamos ver mais lá na frente, né? se der tempo, a questão também das férias também. Então, o servidor, né, o período aquisitivo dele, ele precisa primeiro quem? Né, no caso, montar o período aquisitivo dele. Ele tem que trabalhar primeiro 12 meses, não é isso? Para poder angariar quem, gente? O aquisitivo, para poder entrar no período concessivo. Então, também, a partir do exercício, já começa a contar tempo para quem? Para as futuras férias do servidor público. Ok? Então, o exercício, no caso, né, ele vai iniciar praticamente a vida no serviço público. Bom, então, o que seria o conceito de exercício segundo a Lei 8.112? Então, vamos lá. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Tá? Então, nós já vimos os andamentos. Nomeação, posse e o exercício. Então, da nomeação para a posse, 30 dias. Nomeou, não tomou posse, eu torno sem efeito o ato de nomeação. Tomou posse, não entrou em exercício.
ocorre a chamada quem, gente? Exoneração, sendo que o prazo é de 15 dias da posse para o exercício. Vamos lá. Pergunta interessante seria essa, tá? De repente, um concurso público. Vamos lá. O prazo de 30 dias da nomeação para a posse sempre será contado do ato de nomeação? Então, a lei ela vai trazer uma exceção. O artigo 13, parágrafo 2º da Lei 8.112, tá? Ele traz uma maneira desse prazo de 30 dias ser contado de forma diferenciada. Então, o que o 13, parágrafo 2º diz para a gente? Então, o 13, parágrafo 2º, ele diz mais ou menos assim: se o candidato ele já for um servidor, certo? E ele, sendo servidor, prestou um novo concurso público e foi nomeado. Então, a partir do momento que ele, sendo servidor e for nomeado, e ele estiver, né, em gozo no órgão que ele já é servidor, se ele, ou a entidade que seja. Então, se ele tiver, vamos supor, né, ele está no Ministério, passou no concurso para o Senado Federal, tá? E foi nomeado para o Senado. Só que no Ministério, ele estava em gozo de férias do Ministério, tá? Ou então, se ele estivesse, no caso, em gozo de licença para capacitação, tá? Lá do artigo 87, vamos trabalhar isso mais à frente. Ou então ele estivesse em gozo de licença para o serviço militar, no artigo 85, tá? Ou então uma licença para o tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, ou estivesse gozando de algum benefício, ou licença gestante, ou licença para o tratamento da própria saúde, tá? Ou gozando de algum desafastamentos, tá? Como é que seria computado? Então, seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que ele foi nomeado para outro órgão ou entidade, estava em gozo de licença para capacitação. Então, licença para capacitação, previsão no artigo 87. Então, a licença para capacitação, que é a antiga licença-prêmio, né, que foi revogada em 97 e foi criada a capacitação. Então, essa licença ele pode ficar até 3 meses de licença para capacitação. Então, vamos imaginar, ele foi nomeado hoje e ele está de capacitação, iniciando a capacitação hoje. Então, ele vai ficar quantos meses? 3 meses. Então, o que o novo órgão dele vai fazer? Vai esperar passar esses 3 meses, terminados esses 3 meses, aí sim, ele vai ter quem? Os novos 30 dias para aparecer para a posse dele. Seria a única forma, né? A única exceção dele o quê? Não obedecer quem? Os 30 dias a partir da nomeação no Diário Oficial. Então, entendido? Então, vamos recapitular. No caso, o prazo de 30 dias da nomeação para a posse, ele pode não ser contado da publicação do Diário Oficial. Tá? De que maneira? Ele já sendo servidor, estivesse em gozo de quem? De férias, capacitação, licença para tratamento de saúde de pessoa da família, serviço militar ou benefício ou gozando de algum afastamento. Então, a administração vai ter que esperar terminar o evento, exemplo, né, da gente aqui, o exemplo da licença para capacitação. Então, terminados esses 3 meses, a administração, sim, dará para ele quem? Os 30 dias para ele poder comparecer para quem? Para a posse. Se, porventura, ele não comparecer para a posse, certo? Aí, sim, será tornado quem? Sem efeito o ato de nomeação. Ok? Então, vimos, no caso, os andamentos, não é isso? Tá? Que o candidato aprovado, ele é obrigado a promover para poder chegar a quem? Ao exercício, não é isso? Então, conceituamos o exercício e vimos as características de quem, gente? Da posse do servidor. Ok? Então, nessa primeira aula, é isso? Estamos trabalhando tópicos importantíssimos da lei, é isso? Trabalhamos quem é regido pela 8.112, é isso? Trabalhamos também a questão da acumulação dentro do serviço público, né? Quem é obrigado a obedecer, o conceito de servidor, o conceito de cargo público, não é isso? E os elementos da posse até quem? O exercício. Bom, outra questão também interessante em termos de 8.112, tá? Que é muito cobrado pelas bancas em concursos públicos, seria a questão de quem? Dos atos de provimento e os atos de vacâncias dentro do serviço público. Então, é um instituto importante lá do artigo 8º, tá? As formas de provimento e o artigo 33 também as formas de vacância. Bom, então, a maioria dos doutrinadores, né, isso do direito administrativo, quando tratam, né, da questão do servidor público, tá? Eles trabalham as formas de provimento. Bom, então, nós temos, né, no caso, doutrinas, não é isso, que
trabalham com a gente, né, a parte da 8.112. Tá? Então, eles trabalham em muito, né, as formas de provimento, as formas de vacância, tá? A parte remuneratória, a parte dos direitos e das vantagens do servidor, e todos eles trabalham também o processo administrativo disciplinar. Direito Administrativo, de Maria Silvia Zanella de Pietro, da editora Atlas. Já na 21ª edição, tem 824 páginas, onde a autora, além de aperfeiçoar alguns conceitos, também inclui alterações legislativas e faz comentários sobre elas. Então, outra doutrina, né? Os doutrinadores, eles também trabalham, né, de forma muito bacana a questão também dos provimentos, que é um tópico, como eu já falei, né, muito importante aqui no nosso curso. São os provimentos e as vacâncias dentro do regime jurídico aplicado ao servidor federal. Direito Administrativo Descomplicado, de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, da editora Método. A obra chega à 25ª edição com 1.510 páginas. Apresenta temas considerados essenciais ao direito administrativo, conteúdo de editais e concursos e uma seleção de exercícios extraídos de provas de importantes bancas examinadoras. Então, provimento, no sentido etimológico, na origem da palavra, ele vem de preencher, é isso, de completar, ou seja, de prover. Bom, então, nós vamos trabalhar as formas de preencher quem? Os cargos públicos. É isso, vamos trabalhar a forma de provimento originário, tá? Que seria, no caso, vamos trabalhar a nomeação, e os derivados de quem? Do originário. Então, de forma assim bem grosseira, seria isso, né, que nós vamos trabalhar, certo? Vamos imaginar que uma cadeira é um cargo público, certo? Vamos trabalhar as maneiras de sentar na cadeirinha, que seria quem? O provimento. É claro que o servidor ele não senta na cadeirinha pela nomeação, ele vai sentar pelo exercício. Então, até que eu falei, né, que a nomeação seria um chamamento, a posse uma aceitação e o exercício, a efetivação de todo o provimento. Tá? Então, de forma grosseira seria isso, né? Ele vai sentar na cadeirinha, foi nomeado, sentou com o exercício, não é isso? E ele sai, então quando ele senta é o originário, que é a nomeação, e quando ele sai nós vamos trabalhar quem? Os derivados do originário. Bom, então nós temos, né, dois desafios. Primeiro é sabermos quais são as formas de provimento e depois nós vamos ter que entender o que quer dizer cada um dos provimentos. Bom, então, nós vamos trabalhar o artigo 8º, que o artigo 8º é como se fosse um índice, né? Ele só enumera quem? As formas de provimento para a gente. Então, nós vamos ter o provimento originário, que seria a nomeação, e vamos ter os derivados, que seria a promoção, então nomeação, promoção, o aproveitamento, a reintegração, a readaptação, a reversão e a recondução. Originariamente, né, existiram dois provimentos derivados que foram julgados inconstitucionais e foram revogados na lei, que era a antiga ascensão e a antiga transferência, tá? Que o próprio STF julga inconstitucional em 1997, tá? Em razão desses dois provimentos ferir a isonomia, certo? A ascensão era como se fosse a pessoa entrava num cargo, vamos supor, de nível médio e passava para um nível superior sem concurso ou por concurso interno. Então, o STF ele julga quem? A ascensão inconstitucional, certo? Como também julgou a transferência. Bom, então, nós aqui na primeira aula, não é isso? Trabalhamos, como já repetimos, né? Trabalhamos quem é regido pelo 8.112, não é isso? Quem vai ser regido? É toda a administração direta, salvo exceções, as autarquias e as fundações públicas federais. Então, nem toda direta é regida e nem toda quem? A indireta. Por que nem toda direta? Porque a lei fala assim, esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União. Então, quando ela falou civil dentro da administração direta, o legislador ele vai deixar quem de fora? Os militares. Então, os militares, os comandos militares, o comando da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eles são órgãos da administração direta, mas possuem o quê? Regime jurídico próprio. Tanto é que o servidor, no caso, quando ele apronta, ele é advertido, ele é suspenso e demitido. Que é diferente do militar, que ele é preso, expulso, no caso, né, em razão da infração disciplinar que ele cometeu. Então, vimos, né, quem é regido é direto, autárquico, fundacional,
vimos a questão da acumulação e também trabalhamos, né, conceito de cargo público, servidor público e a questão da nomeação, da posse e do exercício. Bom, e na nossa próxima aula nós vamos trabalhar quem? Né, de forma até meio exaustiva, as formas de provimento e as formas de vacância dentro do Serviço Público Federal. Ok? Então, eu aguardo vocês, no caso, para a nossa segunda aula, onde iremos tratar desses institutos importantíssimos dentro do regime jurídico aplicado ao servidor federal. Ficou com dúvidas? Agora você pode gravar sua pergunta e mandar para a gente. Lembre-se, grave com o celular na horizontal. Mande a sua questão por e-mail, saberdireito@stf.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 61 99260 6116. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site da TV Justiça.